Existe um tipo de homem que envelhece. Ele trabalha, paga contas, talvez até tenha responsabilidades, mas por dentro, nada mudou. Ele ainda foge de conflitos, ainda evita responsabilidade emocional, ainda reage como um garoto quando a vida exige um homem. E o pior, ele não percebe, porque na cabeça dele tudo tá normal, mas não tá. Carl Jung falava sobre algo perigoso. Maior risco não é ser imaturo, é não saber que é prazer, meu nome é Fael e vou te mostrar tudo isso. O homem criança não é definido pela idade, ele é definido por padrões, procrastinação constante, fuga de decisões difíceis, necessidade de validação, incapacidade de lidar com frustração, e aqui está o ponto que ninguém te fala. Esse comportamento não nasce do nada, ele é construído ao longo dos anos, silenciosamente. Talvez você nunca tenha sido ensinado a crescer, talvez tenha sido protegido demais, talvez tenha sido ignorado demais, ou talvez crescer nunca foi exigido de você. E quando isso acontece, o corpo cresce, mas a mente fica presa. E se você não quebrar isso, a vida quebra você. A maioria das pessoas olha para um homem imaturo e pensa, ele é só preguiçoso. Mas isso é superficial. O problema real é mais profundo. Muito mais. O homem criança não evita a responsabilidade porque quer. Ele evita porque ele não suporta o peso emocional dela. Responsabilidade exige decisão, risco, consequência, e isso ativa algo que ele nunca aprendeu a lidar, desconforto interno. Então ele faz o que sempre funcionou. Foge. Foge com distração. Foge com prazer imediato. Foge com desculpas. Isso cria um ciclo invisível. Quanto mais ele foge, mais fraco ele fica. Quanto mais fraco ele fica, mais ele foge. Até que chega um ponto onde ele não controla mais a própria vida. E o mais perigoso, ele começa a justificar isso. Eu sou assim mesmo. Não é tão sério, depois eu resolvo. Não, você não resolve depois. Você acumula. Existe uma mentira silenciosa que mantém muitos homens presos na imaturidade. Ainda não é a hora. Ainda não é a hora de assumir. Ainda não é a hora de decidir. Ainda não é a hora de mudar. Mas essa hora nunca chega, porque ela não aparece. Ela é criada. O homem criança vive esperando um momento ideal. Mas o crescimento nunca acontece no conforto. Ele acontece quando você é forçado, quando não tem escolha, quando fugir já não funciona. E aí, ou você cresce, ou você quebra. Carl Jung acreditava que aquilo que você evita te controla. E aqui está a verdade desconfortável. Enquanto você evita crescer, você está entregando sua vida para o automático. O homem criança não vive mal o tempo todo. E esse é exatamente o problema. Ele vive confortável o suficiente para não mudar, tem distração quando precisa. Tem prazer rápido quando se sente vazio. Tem justificativas quando falha. E isso cria uma prisão invisível. Porque dor extrema gera mudança, mas conforto constante gera estagnação. Ele não está sofrendo o suficiente para agir, mas também não está evoluindo o suficiente para crescer. Então ele entra em um estado perigoso. Sobrevivência confortável. Ele passa anos assim, sem colapsar, mas também sem construir nada sólido. E o mais assustador, isso parece normal. A sociedade não confronta isso. Ela aceita, até incentiva, entretenimento infinito, validação superficial, fuga constante. Tudo isso mantém o homem ocupado, mas nunca evoluindo. E quando ele percebe, já perdeu tempo demais. O homem criança raramente é independente de verdade. Mesmo quando parece ser, ele depende de algo, aprovação dos outros, prazer imediato, distração constante, alguém para tomar decisões por ele. Essa dependência não é visível no início, mas ela aparece quando a pressão aumenta. Quando precisa decidir, ele trava. Quando precisa liderar, ele evita. Quando precisa sustentar, ele foge. Porque independência não é sobre dinheiro, é sobre estrutura interna. E ele não tem isso. Carl Jung falava que quem não constrói a si mesmo se torna dependente do mundo. E o mundo não é estável. Então o homem criança vive assim, reagindo ao ambiente. Em vez de controlar a própria vida, isso não começou agora. Esse padrão começou muito antes, na forma como ele foi criado, na forma como ele lidou com dor, na forma como evitou crescer. Talvez ele nunca foi desafiado, talvez foi protegido demais, talvez foi ignorado quando precisava aprender. Ou talvez ele escolheu o caminho mais fácil, vezes demais. E isso molda o cérebro, molda comportamento, molda identidade, porque repetição cria padrão, e padrão cria destino. Se você foge hoje, você foge amanhã, e depois isso vira quem você é. E esse é o ponto crítico. Não é mais uma escolha. E vira um padrão automático. O homem criança raramente admite que é imaturo, porque o ego protege.
Ele cria narrativas. Eu só penso diferente. Não preciso disso agora. Todo mundo tá exagerando. Mas no fundo, ele sabe. Sabe que evita... Sabe que adia. Sabe que não sustenta o que começa. Mas admitir isso significa enfrentar a realidade. E a realidade dói. Então ele faz o que sempre funcionou. Distorce. Transforma a fraqueza em opinião. Transforma a fuga em escolha. Transforma medo em justificativa. E assim, continua parado. Sem maturidade, não existe direção. O homem criança não constrói caminho. Ele reage ao que aparece. Hoje ele quer uma coisa. Amanhã outra. Depois perde interesse. Não porque ele é livre, mas porque não tem estrutura interna. Direção exige disciplina, consistência, clareza. E isso não surge do nada. Sem isso a vida vira aleatória. E o problema da vida aleatória é simples. Você não chega em lugar nenhum. Relacionamentos expõem tudo. Porque relacionamento exige maturidade emocional. E o homem criança não sustenta isso. Ele evita conversas difíceis. Foge de responsabilidade afetiva. Reage em vez de dialogar. No começo pode até parecer leve, mas com o tempo desmorona. Porque ninguém consegue se conectar profundamente com alguém que não evolui, então ele culpa a outra pessoa, o momento, a falta de sorte, mas o problema continua nele. Sem maturidade, não existe direção. O homem criança não constrói caminho. Ele reage ao que aparece. Hoje ele quer uma coisa, amanhã outra. Depois perde interesse. Não porque ele é livre, mas porque não tem estrutura interna. Direção exige disciplina, consistência, clareza. E isso não surge do nada. Sem isso a vida vira aleatória. E o problema da vida aleatória é simples. Você não chega em lugar nenhum. Relacionamentos expõem tudo. Porque relacionamento exige maturidade emocional. E o homem criança não sustenta isso. Ele evita conversas difíceis. Foge de responsabilidade afetiva. Reage em vez de dialogar. No começo pode até parecer leve, mas com o tempo desmorona. Porque ninguém consegue se conectar profundamente com alguém que não evolui, então ele culpa a outra pessoa, o momento, a falta de sorte, mas o problema continua nele. Você pode fugir por um tempo, mas não para sempre. A vida cobra, com atraso, com frustração, com comparação. Você olha para outros homens e percebe algo desconfortável. Eles cresceram, e você ficou preso, e isso gera uma sensação pesada. Arrependimento silencioso. Existe um momento onde a máscara não sustenta mais. Quando as distrações não funcionam, quando as desculpas perdem força, quando a realidade bate forte, e aí vem o colapso. Não externo, interno. Você percebe tudo que evitou, tudo que adiou, tudo que poderia ter sido, e isso pesa muito. Nesse momento, existe uma escolha: continuar fugindo ou mudar. E aqui tá a verdade brutal. Mudar dói mais no começo, mas fugir dói mais no final. E a maioria escolhe o que dói menos agora e paga depois. O ponto de virada é simples, mas não é fácil. Assumir responsabilidade total, sem culpa externa, sem justificativa, sem fuga. Só você e suas escolhas. Isso muda tudo, porque tira o controle do mundo e coloca em você. Sem disciplina, nada se sustenta. Motivação é instável. Disciplina é constante. E o homem que cresce entende isso. Ele faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E é isso que constrói força. Maturidade não é pensamento, é comportamento. Não é saber o que fazer, é fazer, mesmo com medo, mesmo sem garantia, mesmo com desconforto. Quando você muda ações, você muda padrão. E quando muda padrão, muda identidade. Você deixa de ser o cara que foge e se torna o cara que resolve. O maior ganho não é externo, é interno. Você começa a se respeitar, porque sabe que pode confiar em si mesmo. Liberdade não é fazer o que quer, é não ser controlado pelos seus impulsos. E isso só vem com maturidade. Você pode continuar assim, ou pode crescer, mas não existe meio termo. Agora se inscreva no canal e deixe seu like. Então responde pra ti mesmo. Você tá vivendo como um homem, ou apenas envelhecendo como um garoto? Porque no final, a vida não respeita potencial, só respeita ação. E por isso, pensando nisso, já preparei um vídeo especial pra você. Clica no card e te espero lá.